Boa noite, meus queridos irmãos. Privilégio estar de volta aqui na igreja. Faz um tempinho que eu não apareço, né? Deu uma sumida. Dando uma contextualizada. Esse ano eu estou fazendo ministério na Igreja Batista Memorial de São Paulo. Então, eu tenho frequentado lá os finais de semana e ajudado com o Ministério de Juventude. Então, eu sou líder de pequeno grupo de adolescentes, que é um trabalho que funciona aos sábados. São cerca aí de 25 adolescentes de um pequeno grupo de 9º ano, que tem sido muito bom pastorear a vida deles e estar acompanhando de perto. E aos domingos, todos os domingos, eu sou líder também de um pequeno grupo de pré-adolescentes de 7º ano. Então, aí são cerca aí de 30 adolescentes divididos em 2 cultos pela manhã, todos os domingos. Então, tem sido um privilégio estar ali, trabalhando na Igreja Batista Memorial de São Paulo, servindo com o Ministério de Juventude. E nas últimas 3 semanas também eu realizei meu estágio de inverno obrigatório do seminário, juntamente com eles. Então, foram 3 semanas que eu estive ali. Na primeira semana a gente realizou day camps para os pré-adolescentes. Então, eram cerca de 120 adolescentes todos os dias. E a gente fazia uma programação com bastante brincadeira e alguns momentos espirituais, com comida também, que tem que comer. Tá? A gente ficava lá o dia todo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Na segunda semana eu tive o privilégio de servir com um ministério que eu não faço parte da igreja, que é o Ministério Infantil. E ali a gente fez tipo uma EBF, que era chamada Semana Divertida. E ali a gente teve 4 dias junto com as crianças. Eu estava de líder aí dos catarrentinhos, dos mais novos. Então era cerca aí de, ao todo, né, 250 crianças divididas em 2 períodos. Mas era mais ou menos umas 15, 20 crianças de manhã e mais 15 à tarde, entre 5 a 7 anos. Então era meio loucura cuidar dessas crianças aí, mas graças a Deus deu tudo certo. E foi uma semana maravilhosa. E na última semana, eu fui para o acampamento de adolescentes da igreja também. E ali eu fui conselheiro de 8 meninos, de entre 14 e 15 anos. E foi um momento muito legal, onde eu pude me aproximar deles e a gente aprender mais o Senhor. O tema era sobre Deus Pai. Então a gente passou ali 5 dias no acampamento em Mogi das Cruzes. E no final acabaram arrancando meu cabelo, mostrando que eu sou realmente filho do Devair por causa das entradas que eu tenho na cabeça. Mas tem sido um período muito bom e é um privilégio estar de volta aqui com vocês trazendo a mensagem. E hoje eu queria começar contando uma história. E o ano era 2010, eu tinha lá para meus 8, 9 anos, ano de Copa do Mundo. E a gente foi fazer uma viagem para Fortaleza. E meus pais já tinham ido uma vez para Fortaleza e eles sempre falavam, não, que tem o Beach Park, que é um parque aquático muito legal, que você vai gostar muito. Para mim e meu irmão, né, a gente era criança, estava animado. Fomos para o Beach Park, era a minha primeira vez num parque aquático, então eu estava todo empolgado, feliz. Mas teve um momento ali no parque que me marcou mais, que marcou a viagem toda. Que a gente foi num brinquedo que meus pais falavam o tempo todo, não, que vocês têm que ir no brinquedo do tapete, porque o brinquedo do tapete é especial, e não sei o quê, porque dá uma adrenalina. E eu falei, não, vamos no brinquedo do tapete, vamos no brinquedo do tapete. Chegamos no brinquedo do tapete, tinha uma placa de altura, 1,25, devia ser, sei lá, mais ou menos aqui. E a gente subiu as escadarias, chegamos lá na frente do brinquedo. Chegou a hora, vamos descer o brinquedo, vamos descer o escorregador do tapete, vamos ver como é que é. Aí a moça falou, então, o menino não pode ir. A gente, não, mas por que ele não pode ir? Porque o brinquedo diz 1,25, e aí eu, né, parei do lado da plaquinha lá, igual uma criancinha bonitinha, 1,24. E eu não pude ir no brinquedo por 1 centímetro. E eu lembro que aquilo lá acabou com o meu dia, porque eu queria muito ir no brinquedo do tapete, porque meus pais falaram, não, porque o brinquedo do tapete é bom. E ficou naquilo, né? Eu não pude ir no brinquedo por 1 centímetro. E claro que hoje passou e está tudo certo,
Só um pouquinho de mágoa que eu carrego um pouquinho. Eu ainda tenho que voltar lá para descer nesse brinquedo. Mas a pergunta, né? Quem pode entrar no brinquedo? Todos aqueles que tinham acima de 1,25. E hoje eu queria olhar para um texto com vocês, onde Davi ele faz uma pergunta, não é nesse nível de um parque aquático, mas Davi ele faz uma pergunta, né? E eu queria ler com vocês juntamente o Salmo de número 15. Não sei se vai estar projetando. O Salmo de número 15. Eu vou estar lendo na NVI. Então, é um Salmo de Davi. E é um Salmo onde Davi ele apresenta algumas características, né, de um cristão. E essa pode ser uma série de mensagens. Eu vou trazer apenas um versículo hoje para a gente trabalhar junto. Mas antes eu gostaria da gente ler juntamente o Salmo de número 15 por completo. Vai transmitir? Vai. Então, o Salmo de número 15, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. E não usa a língua para difamar, que não faz mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado de transmitir a palavra aqui na AB Cosmópolis, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha me usar como teu instrumento, que seja teu Espírito falando através de mim, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. É isso que eu lhe peço, muito lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Então aqui no Salmo 15, Davi ele começa fazendo uma pergunta, né? Quem habitará no teu santuário? Santuário que Davi ele se refere ao santuário, o lugar santo dos santos, que era o local no tabernáculo onde ficava a Arca da Aliança. O local onde Deus habitava no meio do povo de Israel. O Senhor habitava ali, no santuário, no santo dos santos. E Davi ele pergunta, né? Quem pode entrar no santuário? No Velho Testamento, o santuário era acessado apenas no dia da expiação, que era uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, onde ocorria um sacrifício para a remissão dos pecados do povo de Israel, e ali ocorria a aspersão do sangue sobre o propiciatório da tampa da arca, e ocorria o perdão dos pecados do povo de Israel. Mas hoje a gente não vive, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, num tempo onde o Santo dos Santos é acessado só pelo sumo sacerdote. Graças a Jesus Cristo, hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, porque Jesus, quando ele morreu na cruz, o véu que separava o Santo dos Santos do restante do templo foi rasgado ao meio. Então todos nós, todos aqueles que um dia tomaram uma decisão para Jesus Cristo, têm acesso ao Santo dos Santos, porque o Espírito Santo habita em nós, e nós somos templo do Espírito Santo. Então todos aqueles que tomaram uma decisão a Jesus Cristo têm acesso ao santuário, porque nós somos o santuário de Jesus Cristo. E Davi aqui ele apresenta algumas características de um cristão. E hoje eu queria olhar apenas para o versículo 2 e passar por essas características um pouco mais com calma e ver detalhadamente o que Davi e o que o Senhor queria nos ensinar com esse texto do Salmo 15. Como eu falei, pode ser uma série de mensagens e a gente pode continuar lendo os outros versículos, estudando com mais calma mais para frente. Mas hoje eu queria olhar especificamente para o versículo 2, né? Então Davi ele introduz ao Salmo fazendo essa pergunta: quem habitará no teu santuário? E ele começa dizendo a primeira característica lá no versículo 2, que é aquele que é íntegro em sua conduta. E hoje a gente está vivendo numa época, numa nova geração, que a gente está na fase agora, não sei se já está chegando aqui, mas na fase da inteligência artificial, né? Que hoje tudo é inteligência artificial, que não sei o quê, a gente vai perguntando, e eu falei, não, vou ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre isso, né? E eu perguntei para uma inteligência artificial bem conhecida, que é o ChatGPT, e eu perguntei para ela, ChatGPT,
o que é um cristão que é íntegro em sua conduta. E ele apresentou aqui para mim algumas características que diz assim: um cristão que é íntegro em sua conduta, ele age de acordo com os princípios éticos, morais e valores consistentes, mesmo quando ninguém está observando. Qualidade de ser honesto, verdadeiro e consistente em todas as áreas da vida. Não compromete seus valores. A integridade envolve a sinceridade em palavras e ações, a aderência a padrões elevados de comportamento moral e a responsabilidade pessoal por suas escolhas. E ele conclui assim a inteligência artificial. Em suma, a integridade em conduta é compromisso de viver de forma ética, respeitosa e honesta, mesmo quando ninguém está observando, e de ser uma pessoa que honra seus valores e princípios em todas as situações. Então, a inteligência me apresentou uma situação onde ser íntegro em sua conduta é você ser fiel a algo, você estar firme naquilo que você crê. C.S. Lewis, em uma das suas obras, C.S. Lewis eu confesso que tem sido meu autor favorito nos últimos tempos, e na sua obra Cristianismo Puro e Simples, ele diz que todas as pessoas, no fundo, quer ela seja boa, quer ela seja má, nós temos uma lei natural que habita dentro de nós. E essa lei natural faz aquilo que nós sejamos íntegros a alguma coisa. Todo mundo, no fundo, tem no fundo do seu ser um conhecimento daquilo que acredita ser bom ou ser mal. E a pessoa é íntegra àquilo. A pessoa faz aquilo que ela acha certo. Não pode ser certa aos padrões de Deus, talvez. Mas no fundo do ser dela, ela acredita que aquilo é bom. Até um vilão de super-herói, talvez, pode acreditar e ser íntegro naquilo que ele acredita. Recentemente foi apresentado no filme de super-herói um vilão roxo chamado Thanos. E ele acreditava que se ele matasse metade da humanidade, o mundo seria uma coisa melhor. E ele lutou por aquilo, ele lutou contra super-heróis, porque ele acreditava que o certo a se fazer era matar metade do universo. Porque tem muita pessoa no mundo e as pessoas iam morrer de fome, e ele acreditava que aquilo era certo. Então, C.S. Lewis ele queria dizer que, no fundo, todas as pessoas têm uma integridade dentro de si, aquilo que ela chama de uma ética moral própria, aquilo que ela acredita ser bom ou mal. Mas o que Davi queria nos ensinar dizendo que um cristão tem que ser íntegro em sua conduta, né? O que ele queria nos ensinar dizendo isso? E ele diz que integridade é alguém sem culpa e inocente. O santuário é um lugar santo do santo. Santo significa separado, separado do pecado. Então, alguém que é íntegro em sua conduta é alguém que é separado do pecado, alguém que vive de acordo com os padrões de Deus. Aquele que busca fazer aquilo que Deus quer, aquilo que a Bíblia nos revela para a gente fazer. Isso é ser alguém íntegro de coração, íntegro em sua conduta. Viver da forma que Deus quer que a gente viva. Viver de acordo não com aquilo que nós achamos ser certo ou aquilo que a sociedade acredita ser certo. Porque hoje a gente está vivendo um período onde a gente está sendo bombardeado por informações, não porque a gente tem que seguir tal ideologia A, B, C e D. E as pessoas têm vivido em prol disso e defendido isso como se isso fosse a razão da vida dela. Não, porque comer mata é a coisa certa e eu vou lutar até a morte porque comer mata é a coisa certa. Mas a gente se esquece que Deus estabeleceu um padrão para nós, um padrão separado do pecado, daquilo que Ele quer para a nossa vida. E nós não somos íntegros àquilo que Deus estabelece para nós, mas a gente quer ser íntegro a outras coisas, outros valores que o mundo apresenta para a gente. A gente quer viver de forma como o mundo quer que a gente viva, como o mundo acha que é certo, mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente não tem vivido de acordo. Então, Davi, ele apresenta esse primeiro ponto, íntegro em sua conduta. Será que nós temos sido íntegros à conduta de Deus? Será que nós temos vivido de maneira santa, de maneira justa daquilo que Deus quer? Isso traz algumas implicações. Porque se a gente busca uma vida de integridade com Deus, se a gente busca viver uma vida íntegro ao Pai, isso primeiro nos leva a um relacionamento vertical, um relacionamento com Deus.
Um cristão íntegro busca um relacionamento profundo e autêntico com Deus, priorizando a comunhão por meio da oração, leitura bíblica e meditação. Se nós quisermos viver uma vida íntegra, de acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, primeiro a gente tem que ter um relacionamento com o Pai. A gente viu que hoje a gente tem livre acesso ao Pai. Jesus já morreu na cruz por nós. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. A gente não precisa mais de um sumo sacerdote para realizar o sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Jesus já foi esse sacrifício. Hoje a gente tem livre acesso e fala: Senhor, me perdoa. Me ajuda a viver como a tua vontade. Será que a gente tem vivido esse relacionamento vertical com Deus? Um relacionamento nós com Deus? Ou será que a gente tem vivido uma vida só de domingo, de final de semana, que a gente vem, ouve a palavra, esquenta a cadeira, chega na segunda-feira, continua a viver aquela vida normal, esquece das coisas de Deus? Uma vida de impiedade, que a gente não está nem aí para as coisas de Deus. Segunda implicação, um relacionamento horizontal, um relacionamento com os outros. Como tem sido o nosso relacionamento? Será que a nossa vida tem refletido Jesus Cristo de maneira horizontal? Será que aquelas pessoas que a gente tem vivido e convivido todos os dias têm olhado para a nossa vida e têm visto Jesus Cristo? Ou têm visto só mais alguém que segue a vida normal e não faz diferença nenhuma? E essas duas implicações refletem aquilo que Jesus disse, né? Jesus, quando ele foi questionado sobre qual era o mandamento mais importante, e ele resumiu em 2. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Tem um relacionamento com Deus, um relacionamento vertical com o Pai. E ame seu próximo como a si mesmo. Tem um relacionamento horizontal. Relacione com as pessoas ao seu lado, mostrando e sendo exemplo de Jesus Cristo, sendo uma luz de Jesus Cristo. Que a nossa vida, que a nossa integridade venha refletir Jesus Cristo. E uma terceira implicação, um relacionamento conosco. Que a gente entenda que nós não seremos capazes de ser íntegros, de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, se a gente não entender que a gente é pecador e é merecedor do inferno. E é só por Jesus Cristo que a gente consegue viver dessa forma. A gente tem que sempre carregar conosco que a única coisa que a gente merece, nessa vida é o inferno. Mas por conta de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós, pelo fato dele ter entregue a sua vida por nós, nós temos livre acesso ao Pai. E nós podemos viver de maneira íntegra, de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que ter esse relacionamento com Deus, com os outros, e entender que nós mesmos nunca conseguiríamos ser íntegros por conta própria, se partir de nós, porque nós somos pecadores e falhos. Segundo ponto que Davi apresenta no versículo 2 do Salmo 15, que é: pratica o que é justo. E eu novamente perguntei para a inteligência artificial, ChatGPT, o que é um cristão que pratica o que é justo? E ele diz: é alguém que age de acordo com princípios morais e éticos que refletem a equidade, a imparcialidade e a retidão. Alguém que toma decisões e realiza ações que são moralmente corretas, tratando a todos com igualdade, respeito e dignidade. A prática da justiça inclui agir em conformidade com os padrões elevados de comportamento, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal ou enfrentamento de desafios. A gente viu, talvez, a parte teórica, que um cristão ele precisa ser íntegro em sua conduta. E ele precisa fazer aquilo que é certo. Ele precisa buscar fazer aquilo que Deus quer para nós. O que Davi queria nos ensinar é: um cristão tem que ser alguém que pratica a justiça, agindo de acordo com os princípios divinos. Se nós queremos ser íntegros a Deus, nós temos que agir de acordo com aquilo que Deus quer que nós sejamos. Que a nossa fé
não seja vazia, mas seja uma fé com obras. Efésios 2, 8 e 9 fala que a nossa salvação não vem a partir das nossas obras, mas é pela graça de Deus que nós somos salvos. E no versículo 10 ele complementa que a nossa fé sem obras é vazia. A gente não é salvo pelas nossas obras, mas a nossa vida prática, nosso dia a dia, tem que ser realizando as coisas de Deus. A gente tem que realizar as obras de Deus. Porque uma vida sem obras, uma vida que não reflete a Jesus Cristo, é uma vida morta. E uma vida morta não gera vida. Não gera coisas de Deus. A gente tem que viver fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. A gente tem que praticar aquilo que é certo. Deus, ele revelou aquilo. Deus revelou a sua vontade na palavra de Deus. Talvez a gente fale, não tem exemplo nenhum, porque todo mundo é falho. Todo mundo é pecador, não tem um exemplo bom. Mentira. Jesus Cristo é o maior exemplo que a gente pode ter. Porque ele viveu nessa terra, ele foi tentado em todas as áreas. E ele não cometeu nenhum pecado. Se a gente quer viver uma vida de integridade, uma vida que a gente pratique aquilo que Deus quer, a gente tem que olhar para Jesus Cristo e falar, eu quero ser igual a Jesus Cristo. Eu tenho que ser igual a Ele. Eu tenho que lutar contra os meus pecados, lutar contra as tentações e fazer as coisas certas. A minha vida as minhas obras têm que refletir aquilo que Jesus fez por nós. Aquilo que Jesus fez por mim. Se Jesus morreu pela minha vida na cruz, a minha vida diária, tudo aquilo que eu praticar, tem que ser reflexo daquilo que Jesus fez por nós. Porque uma fé sem obras é uma fé morta. É uma fé vazia. Novamente, algumas implicações que um cristão que pratica aquilo que é justo diz. A inteligência marcou muito, né, a questão de igualdade, de equidade. E a questão de equidade é que todos nós somos pecadores. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Porque todo mundo é merecedor do inferno. Então, alguém que pratica que é justo é alguém que entende que nós somos pecadores. Que é só por Jesus Cristo. Alguém que pratica que é justo, alguém que é respeitoso. Alguém que tudo que faz gera respeito. Que as pessoas ao olharem falam, não, esse cara, ele é respeitoso. Ele segue aquilo que ele prega. Ele é firme. Ele respeita as pessoas. Ele respeita aquilo que ele acredita. É alguém honesto. Alguém que não mente. Alguém que não busca satisfazer as próprias vontades. Mas busca fazer aquilo que é certo. Quando tem a oportunidade de fazer alguma coisa errada, para benefício próprio, ele fala, não. Eu vou fazer aquilo que é certo, aquilo que é honesto. Alguém que pratica o que é justo é alguém mordomo também. Semana passada a gente estava no acampamento e a gente estava, como eu falei, a gente estava estudando sobre o Deus Pai. E foram 4 estudos. E a gente estava estudando um credo apostólico que é: eu creio no Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E no último dia, quando a gente chegou no Criador dos céus e da terra, a gente estava estudando e fazendo devocional, e depois teve um momento dos quartos juntos que a gente teve para compartilhar aquilo que a gente ouviu na pregação. E a gente destacou esse ponto também. Um cristão é aquele que é mordomo das coisas de Deus, que cuida das coisas de Deus. Que se Deus ele deu uma criação para a gente tem que cuidar da criação. Se Deus deu uma igreja para a gente tem que cuidar da igreja como se fosse nossa. A gente tem que cuidar com amor. Muitas vezes a gente tem um desleixo, né? Ah, não é meu, então tá tudo bem. Vou deixar aqui e outra pessoa vai limpar. Ou, vai ter alguém que vai limpar a igreja, não vou ajudar hoje. Mas aquilo que é das coisas de Deus, quando é alguma coisa nossa, a gente fala, não, beleza, se é meu, eu vou e faço. Mas quando é das coisas de Deus, quando é do reino, a gente fala, não quero. Um cristão que pratica o que é justo é um bom mordomo, que cuida daquilo que é de Deus. Se Deus deu pra a gente tem que cuidar da melhor forma. Porque é Ele que deu. E a gente tem que cuidar. Se a gente está nessa igreja, a gente tem que cuidar da melhor forma. A gente tem que servir da melhor forma. A gente tem que fazer aquilo que é certo.
porque isso é de um cristão que pratica o que é justo. E o terceiro e último ponto que Davi nos apresenta no versículo 2 do Salmo 15 é assim: que de coração fala a verdade. Hoje eu gosto de falar, recentemente a gente estava nos Estados Unidos, né? E é muito legal estar em outro país, mas eu gosto muito do Brasil, porque o melhor do Brasil é o brasileiro. O povo brasileiro é muito maravilhoso, eu gosto muito do brasileiro. Mas tem uma coisa que a gente carrega com a gente, que é o jeitinho brasileiro. Aquela chantagemzinha, não chantagem, né? Aquela vantagem que a gente quer ter para benefício próprio. E muitas vezes a gente até conta alguma mentirinha para realizar aquela nossa vontade, de fazer aquele jeitinho brasileiro, aquela malandragem. E novamente eu perguntei para a inteligência artificial, o que é um cristão que de coração fala a verdade? Perdão. E ele falou que é um cristão que expressa sinceramente e com autenticidade aquilo que acredita ser verdadeiro, sem a intenção de enganar, omitir ou distorcer informações. Isso implica em comunicar de maneira honesta, transparente e íntegra, independente das circunstâncias ou consequências. Falar a verdade de coração requer coragem, humildade e a disposição de assumir a responsabilidade pelas palavras proferidas. Falar a verdade de coração significa comunicar de forma genuína, sincera e honesta, alinhando as palavras com os outros sentimentos e crenças interiores, sem a intenção de enganar ou manipular. Isso é fundamental para construir relacionamentos saudáveis, promover a confiança mútua e viver em conformidade com os princípios éticos e morais elevados. Um cristão que de coração fala a verdade é um cristão que demonstra sinceridade e honestidade em suas palavras e pensamentos. Hoje a gente está vivendo na fase das fake news também, né? Também. E onde as pessoas estão difamando, estão espalhando mensagens falsas para manipular informações ou enganar as pessoas. E tem faltado sinceridade e verdade nas pessoas. A gente talvez está entrando numa fase das mentiras, onde a gente não sabe mais o que é verdadeiro, nem o que é falso. Mas se tem uma coisa que é verdadeira, é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Então, um cristão que de coração fala a verdade, é um cristão alinhado com a sua integridade a Deus, que busca fazer aquilo que é certo, que pratica o que é justo, que as atitudes da pessoa refletem Jesus Cristo, e que aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa prega, reflete aquilo que ela crê. Mateus 12:34 fala, né, que a boca fala que o coração está cheio. Muitas vezes passa despercebido que está na Bíblia, porque parece até um ditado popular, mas a gente fala o que o nosso coração está cheio. Será que o nosso coração está cheio de mentira, enganação? Será que a gente quer dar aquele jeitinho brasileiro para enganar as pessoas e buscar o benefício próprio? Ou será que o nosso coração está cheio da palavra de Deus e a gente tem buscado fazer aquilo que é certo, aquilo que é da vontade de Deus? Será que aquilo que tem saído da nossa boca tem edificado e honrado a Deus? Ou será que tem sido palavras vazias, que não tem valor nenhum, que não dizem a respeito daquilo que a gente crê? O que tem saído da sua boca hoje? Algumas implicações de um cristão que de coração fala a verdade. É um cristão que fala a verdade, busca uma comunicação honesta. Uma comunicação saudável. Uma comunicação que não busca benefício próprio. Que os relacionamentos que a gente tem, o nosso relacionamento horizontal, não é para benefício próprio, mas é para honrar e glorificar Deus. É uma comunicação honesta, sincera, que não busca benefício próprio.
Um cristão que de coração fala a verdade é íntegro no seu testemunho. Se nós dizemos ser crentes, se nós dizemos ser filhos de Deus, se nós um dia tomamos uma decisão por Deus, que as nossas palavras possam proferir a mensagem do Evangelho, aquilo que Jesus fez por nós, que nós possamos ser íntegros àquilo que nós cremos. Se nós cremos que Jesus é Senhor e Salvador, a gente tem que pregar isso, que as palavras que saiam da nossa boca sejam para honrar e glorificar a Deus. Um cristão que de coração fala a verdade busca a resolução de conflitos, que não deixa nossa em ponta. O Davi Merck, ele tem um exemplo muito famoso lá no seminário, que quando a gente não resolve os nossos conflitos, é igual uma blusa de lã que fica com uma ponta solta, e quando alguém vem e puxa aquela ponta, desfaz toda a blusa de lã. Um cristão que de coração fala a verdade busca a resolução dos conflitos, que não deixa pecado com os irmãos, mas que busca acertar as contas, pedir perdão. Porque se Jesus perdoou a gente dos nossos pecados, por que a gente não pode perdoar os nossos irmãos por aquilo que a gente tem de conflito? Então, um cristão que de coração fala a verdade, ele busca a resolução de conflitos, e ele edifica e louva a Deus nas suas palavras. O que tem saído da nossa boca no nosso dia a dia? Talvez aqui na igreja é fácil controlar aquilo que a gente fala, ou perto do pastor, mas o que tem saído da nossa boca no dia a dia? Será que a gente tem edificado a Deus com as nossas palavras? Ou será que tem sido palavras vazias? E agora, concluindo essa palavra, né? Novamente eu faço a pergunta que Davi fez: quem habitará no teu santuário, Senhor? Hoje a gente tem livre acesso a Deus. Hoje a gente não tem um véu que separa mais a gente do Santo dos Santos. Mas para a gente poder habitar no santuário do Senhor, a gente tem que tomar uma decisão para Jesus Cristo. Se a gente quer ser íntegro em nossa conduta, se a gente quer praticar aquilo que é justo, se a gente quer de coração falar a verdade, primeiro a gente tem que tomar uma decisão para Jesus Cristo. Se você ainda não tomou essa decisão, Deus está te chamando hoje. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Jesus, ele já perdoou os nossos pecados. E hoje a gente pode falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador. E eu nunca vou conseguir ser íntegro em minha conduta. Eu nunca vou conseguir praticar aquilo que é justo. Eu nunca vou conseguir de coração falar a verdade por minha conta, porque eu sou pecador, eu sou falho. É só porque Jesus Cristo morreu por mim, é só porque Jesus derramou o seu sangue, é só porque Ele entregou o seu corpo como sacrifício para nós, que a gente pode viver dessa maneira, que a gente pode fazer aquilo e viver de acordo com a vontade de Deus. A gente pode buscar uma vida de santidade. É só tomando essa decisão para Jesus Cristo. A gente só consegue viver dessa maneira, viver de forma santa, separada do pecado, se primeiro a gente tomar uma decisão para Jesus Cristo. Porque senão, de nada vai valer. Pouco importa aquilo que a gente vai fazer. Se primeiro a gente não tomar uma decisão para Jesus Cristo, a gente nunca vai conseguir ser íntegro em nossa conduta, porque a gente não vai ser íntegro naquilo que a gente crê, porque a gente nunca vai ter tomado uma decisão para Jesus Cristo. A gente nunca vai conseguir praticar aquilo que é justo, porque a gente não sabe. A gente nunca vai ser justificado, porque Jesus, ele justifica, através do seu sangue ele justifica os pecadores. A gente se torna justo diante de Deus. Então, se a gente nunca tomar uma decisão para Jesus Cristo, a gente nunca vai conseguir praticar aquilo que é justo. E a gente nunca vai conseguir de coração falar a verdade, porque a gente não vai estar expressando aquilo que a gente crê. A gente não vai estar sendo íntegro aquilo que a gente crê. Eu vou encerrar
fazendo uma oração. Mas se você ainda não tomou uma decisão para Jesus Cristo, Deus está te chamando hoje. Quem pode habitar no santuário do Senhor? Hoje a gente tem livre acesso ao Pai. A gente não tem a necessidade de um sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. Se você ainda não tomou essa decisão, Deus está te chamando hoje para entregar sua vida para Ele. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que fala aos nossos corações. Obrigado porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós, ó Pai, e hoje a gente vai celebrar a ceia também como memorial daquilo que Jesus fez por nós, ó Pai, entregando o seu corpo como sacrifício, derramando o seu sangue para a purificação dos pecados, ó Pai. Obrigado porque se não fosse por Jesus, ó Pai, a única coisa que a gente merecia era o inferno, Pai. Mas obrigado porque a gente pode crer que Jesus é nosso Salvador, que só por Jesus Cristo a gente pode habitar no Teu santuário, Pai. A gente pode viver de acordo com a Tua vontade, Pai, porque Jesus, Ele já morreu na cruz por nós, ó Pai. Ele já purificou os nossos pecados. E é só por causa de Jesus Cristo que a gente pode ser íntegro em nossa conduta, Pai. Que a gente pode viver de acordo com a Tua vontade, buscar aquilo que é santo, separado do pecado. A gente pode praticar aquilo que é justo, Pai. Fazer aquilo que é do Senhor, fazer aquilo que vai de acordo com a Tua vontade, que a gente não faça por benefício próprio ou para enganar as pessoas, mas que a gente faça para Te honrar e Te glorificar, ó Pai. E é só por causa de Jesus Cristo que a gente pode de coração falar a verdade, ó Pai. Que as palavras da nossa boca só possam expressar a vida, porque Jesus já entregou a sua vida por nós, ó Pai. Que aquilo que a gente for falar, que a gente possa falar do Teu amor, ó Pai. Que a gente possa pregar da Tua mensagem, ó Pai, da mensagem do Evangelho, que Jesus morreu por nós, ó Pai. Que aquilo que a gente for falar seja para Te honrar e Te glorificar, que a gente não queira dar aquele jeitinho brasileiro ou enganar as pessoas, mas que a gente busque tudo aquilo que a gente for falar, ó Pai, seja para Te honrar e Te glorificar, ó Pai. Que as nossas palavras transmitam vida. Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de transmitir a palavra aqui, ó Pai. Guarde a vida de cada um, ó Pai. Que no nosso dia a dia, ó Pai, a gente possa buscar fazer aquilo que vai de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Obrigado mais uma vez por essa igreja. E é isso que eu lhe peço, me lhe agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém.